Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Quem é Jesus, parte 4. Tá bom? Quem é Jesus, parte 4. Eu ia dar um estudo sobre esse assunto, já estou no 4º. Creio eu que eu vou até o 6º ou 7º, ou 8º, sobre esse assunto. Quem é Jesus? Lucas, capítulo 24, do verso 25 ao 35, e depois 44 a 46. 25 a 35. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Verso 24, 44, 45 e 46. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no 3º dia. Amém. Ó Pai, como já foi pedido aqui esta noite, fala conosco, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já tivemos 2 estudos e uma pregação sobre o tema: quem é Jesus? No primeiro estudo, irmãos, que nós tivemos aqui, nós fizemos uma pequena exposição de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, onde nós falamos que Jesus é aquele que entrou na história, porém, ele é eterno, ele existe desde sempre. Nós falamos aqui que ele é distinto do Pai, mas ao mesmo tempo, ele é um com o Pai. Nós vimos aqui também no primeiro estudo que Jesus é o agente da criação de Deus. Nós vimos aqui que ele é a fonte da vida eterna. Nós vimos aqui que Jesus ele é incomparável. Nós não podemos compará-lo com absolutamente ninguém. Nós vimos aqui também que ele é a luz que ilumina todos. Nós vimos aqui também que Jesus é aquele que veio ao mundo para que nós deixássemos de ser filhos da ira e nos tornássemos filhos de Deus. Nós estudamos aqui também que Jesus é o remédio de Deus para a humanidade doente. E nós vimos aqui que Jesus é aquele que revela a Deus como Deus de fato é. Depois nós tivemos aqui uma mensagem curta, de uns 15 minutos, no dia da apresentação das nossas crianças, onde nós fizemos uma pequena exposição de Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 17, onde nós fizemos uma síntese. E nessa síntese, nós tivemos 2 pontos. Primeiro, que Jesus quer que os seus discípulos o conheçam
como ele é de fato. Os discípulos se aproximam de Jesus e Jesus pergunta: o que o povo diz a respeito de mim? Aí os discípulos dizem: olha, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, ou Elias, ou João Batista, ou alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vocês? Eu sou o que para vocês? Aí Pedro responde em nome do colégio apostólico: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o primeiro ponto que nós estudamos aqui, Jesus quer que os seus discípulos o conheçam como de fato ele é. O segundo ponto, conhecer Jesus como ele de fato é, nos coloca no estado de bem-aventurança. Porque nessa mesma passagem, Jesus se vira para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão, Barjonas, ou filho de João. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, que não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. No terceiro estudo, nós vimos que Jesus é o ápice da revelação, ou seja, Jesus é a última revelação de Deus. No Antigo Testamento, o que nós temos é uma revelação. Beleza? Tá certo aí? Tá bom? Tranquilo? Tá bom, beleza. Irmãos, nós vimos que no Antigo Testamento a revelação ela é fragmentada, mas em Jesus a revelação é completa. No Antigo Testamento a revelação é temporária, em Jesus a revelação é eterna e permanente. Ou seja, no Antigo Testamento a revelação era apenas preparatória. Em Jesus, a revelação, ela é final, derradeira. E nós vimos aqui, semana passada, 7 provas da superioridade de Jesus. Primeiro, o autor de Hebreus nos diz que Jesus é herdeiro de todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que pertence ao Pai, pertence também ao Filho. Nós vimos também que Jesus é superior, porque Ele é criador de todas as coisas. Ele criou, Ele sustenta, Ele legisla e Ele redime. Nós vimos aqui, também semana passada, que Jesus é o revelador. Ele revela o ser exato de Deus. Nós vimos também que Jesus, Ele sustenta as coisas criadas. Nós vimos aqui que Jesus é o Redentor, ou seja, nós pertencemos ao Senhor Jesus por direito de criação e de redenção. Nós vimos também que Jesus é aquele que domina sobre todas as coisas, porque Ele está à destra do Pai. E nós vimos aqui que Jesus, Ele é o mais elevado de todos, mais do que os anjos, do que os profetas, do que Moisés, porque todos eles são servos, só Jesus é filho. E nós somos adotados em Cristo Jesus. Falarei um pouco sobre isso no sermão sobre a ceia do Senhor no próximo domingo. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre quem é Jesus. A Bíblia é um livro sobre Jesus e a Bíblia é um livro sobre a obra de Jesus. Irmãos, nós podemos dividir a história da Bíblia em 4 partes. E em todas elas, nós encontramos o Senhor Jesus. A primeira parte é a criação. A segunda parte é a queda. A terceira parte é a redenção. E a terceira é a consumação de todas as coisas. Na criação, nós encontramos o Senhor Jesus como esse agente de Deus que cria todas as coisas. Na queda, nós podemos perceber também que Deus promete que enviaria o filho da mulher para pisar na cabeça da serpente. Na redenção, nós encontramos Cristo sendo esse intermediário
entre Deus e os homens. E na consumação, nós encontramos Jesus como sendo o Rei dos Reis, aquele que virá para julgar vivos e mortos. Então, a história da Bíblia, a Bíblia narra essas 4 histórias: criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse que a Bíblia fala dele e da sua obra. Irmãos, vamos ver aí Jesus no caminho de Emaús. Irmãos, Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, o próprio Jesus havia alertado os seus discípulos que o Antigo Testamento, que as Escrituras testificavam, falavam a respeito dele. E é interessante que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, e Jesus aparece a 2 discípulos que não faziam parte do grupo dos 12, mas com certeza fazia parte do grupo dos 70. E eles estão voltando para uma aldeia chamada Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam desanimadíssimos. Aí, irmãos, Jesus passa a fazer uma exposição das Escrituras. Olha comigo aí o verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso de número 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, Jesus abre os olhos desses 2 discípulos quando ele expõe as Escrituras do Antigo Testamento, dizendo: olha, Moisés e os profetas falaram da minha morte e da minha ressurreição. Irmãos, o que aconteceu com esses 2 discípulos aqui, com os 12 discípulos, ou os 11 discípulos, tirando Judas, e com os demais judeus? Eles liam o Antigo Testamento e eles só viam a glória do Messias, mas eles não enxergavam o sofrimento do Messias. Eles só enxergavam a coroa do Messias, mas eles não enxergavam a cruz do Messias. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, está registrado no Novo Testamento, e não é muito diferente dos nossos dias, não. Muitas igrejas evangélicas, infelizmente, só anunciam a glória, não anunciam a cruz, só anunciam a vitória, não anunciam o sofrimento. Por exemplo, se você quiser ouvir uma profecia sobre 2022, venha aqui amanhã, mas eu já vou adiantar para você alguma coisa. Por exemplo, amanhã eu vou dizer: em 2022 você vai receber várias bênçãos. Já estou adiantando. Em 2022 você passará por muitas lutas e tribulações. Já estou adiantando, tudo é profecia. 2023 eu vou repetir, 24, 25, até eu morrer, até Jesus voltar. Porque a vida é assim. Nós passamos por lutas, mas nós temos bênçãos. Nós passamos pela cruz, sim, mas nós passaremos pela glória. Nós receberemos a coroa, sim, mas primeiro nós recebemos a cruz. Eu queria que você fizesse um exercício comigo aqui agora, um exercício bíblico. Diz o texto que Jesus expôs as Escrituras. O que é expor? É colocar diante da pessoa. Por exemplo, aqui no Bar do Sol tem uma exposição bíblica. Significa o quê? Que nós abrimos várias Bíblias aqui e mostramos. Essa Bíblia foi escrita no ano 500, essa aqui foi escrita no ano 1200, essa aqui foi escrita em grego, essa aqui foi escrita em hebraico. Isso é uma exposição. Então, vamos entrar aqui no texto bíblico. Vamos imaginar
Jesus conversando com esses dois discípulos no caminho para Emaús. 11 quilômetros naquela região é muito mais demorado do que 11 quilômetros aqui na nossa região. Aquela região lá é muito cheia de curva, morro, não tinha estrada naquela época, era trilha. Então, vamos lá, umas 2 ou 3 horas de viagem. Então, o que Jesus deve ter falado para esses dois aqui? Creio eu que Jesus começou falando sobre Gênesis 3,15, que é a primeira vez que o Evangelho é anunciado na Bíblia, que fala que o filho da mulher pisará a cabeça da serpente. A serpente lhe ferirá o calcanhar, mas o quê? O pé do filho da mulher esmagará a cabeça da serpente. Continua a conversa, é uma exposição da Bíblia, do Antigo Testamento. Jesus deve ter falado da Páscoa, daquele cordeiro que é sacrificado lá na Páscoa, que aponta para o Messias, para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, daquele sangue que foi passado nos umbrais das casas dos judeus. E o anjo da morte veio, passou sobre os judeus e caiu sobre os egípcios. Jesus deve ter falado sobre aqueles sacrifícios lá de Levíticos, daquelas festas que apontavam para ele, do dia da expiação, Yom Kippur, dia do perdão. Jesus deve ter falado sobre aquela serpente no deserto, que foi erguida, e todos aqueles que olharam para a serpente foram curadas. Aquela serpente apontava para Cristo. Ele deve ter falado, irmão, sobre Isaías 53, sobre o servo sofredor, que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Creio eu que Jesus falou sobre o Salmo 22, que é o salmo que mais fala sobre a sua crucificação. Creio eu que Jesus falou sobre o Salmo 69, que é muito citado quando se fala da crucificação de Jesus. Estou fazendo uma exposição. Vocês se lembram quando Filipe foi enviado até o eunuco? O eunuco estava lendo qual passagem das Escrituras? Isaías 53. A partir de Isaías 53, o que o eunuco fez? Apresentou Jesus, ou seja, outras passagens das Escrituras para mostrar que Jesus é o Messias. Filipe fez o mesmo que Jesus, uma exposição do Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o Cristo. Agora, irmãos, quando os discípulos, esses dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, reconhecem que Jesus está ressuscitado e que a palavra de Deus testifica sobre ele, o que acontece, irmãos? Olha comigo o verso 17, do capítulo 24, por favor. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Irmãos, depois que eles ficam sabendo que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos e que a palavra de Deus testificava a respeito disso, a preocupação desses homens foi dispersa. Eles ficaram livres da preocupação. Eles ficaram livres da tristeza. O texto diz que eles pararam entristecidos. Aí, irmãos, eu queria que você prestasse atenção, irmãos, num detalhe muito interessante aí no verso 21. Olha comigo aí, por favor. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Eles estão conjugando o verbo no passado. Esperávamos. Eles estavam sem esperança, tristes, preocupados. Agora, a preocupação foi dissipada, a tristeza foi dissipada, o desespero e a frustração foi dissipada.
Porque diz o texto que eles esperavam que era que se fosse ele. E outra coisa, irmãos, a incredulidade foi dissipada. Olha o verso de número 25 comigo. Então lhes disse Jesus, ó nécios, a palavra nécios aí é lerdos, tá bom? E tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Então, irmãos, antes das Escrituras serem expostas, eles estavam preocupados, tristes, desesperados, frustrados e incrédulos. Agora tudo isto se foi. Agora, irmãos, pensa bem, todos nós aqui, nós temos muito mais do que os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Nós temos a revelação completa de Deus, nós temos o Novo Testamento. Então significa o quê? Nós cremos na vitória de Cristo sobre a morte, da vitória de Cristo sobre o pecado. Nós deveríamos ser menos preocupados, menos tristes, menos desesperados, menos frustrados e menos incrédulos, pelo menos. Porque você vai ver, irmãos, quando a gente tem contato com Jesus da Bíblia, com Jesus que ressuscitou dentre os mortos, olha o que acontece na vida da gente. Verso 31. Então se lhe abriram os olhos. Primeira coisa que aconteceu, então, o quê? Os nossos olhos são o quê? Abertos. Segundo, irmãos, olha o verso 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Segunda coisa que acontece. Primeiro, os nossos olhos são abertos. Segundo, o nosso coração é aberto. Primeiro os olhos, segundo o coração. Terceiro, irmãos, versículo 33 a 35. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho. Irmãos, abriu os olhos comigo, presta atenção. Primeira coisa, abriram-se os olhos. Depois, abriu-se o quê? E o terceiro, os lábios. 3 milagres. Os olhos, o coração e a boca. Aí a frase de Jesus, a boca fala que está cheio o coração. Irmãos, os olhos foram abertos. O coração foi aberto. Automaticamente a boca é aberta. Então o que pode estar acontecendo com muitos de nós? Nossos olhos abriram, mas nem tanto. Pode estar acontecendo. O nosso coração abriu, mas nem tanto. Por isso que está acontecendo com os nossos lábios, não está falando, ou não está falando tanto. Então, o que tem que acontecer? Já que nós conhecemos não só o Jesus da história, não só a história de Jesus, mas o Jesus da história, os nossos olhos precisam ser definitivamente abertos. O nosso coração precisa ser definitivamente aberto, para que os nossos lábios sejam o quê? Definitivamente abertos. Então, irmãos, quando nós recebemos a palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com Deus da palavra. Quanto mais recebemos a palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com Deus da palavra. Eles receberam a palavra de Deus através de quem? De Jesus, que é o Deus da palavra. Como que João apresenta Jesus lá no início do Evangelho? No princípio era, verbo é o que, gente? Palavra. Jesus é a palavra de Deus, o Logos de Deus. Então, quanto mais comunhão eu tenho com a palavra de Deus, mais eu desejo ter comunhão com Deus da palavra. Na medida que Jesus ia expondo a palavra escrita, os olhos, o coração e os lábios se abriam para o Deus da palavra. Irmãos, quantas vezes por semana você tem contato com a palavra de Deus? Responda para você mesmo e para o seu coração. Agora, irmãos, primeiro nós vimos o quem? Jesus e os discípulos a caminho de Emaús. Agora Jesus
e os 11 discípulos. Judas já tinha morrido. Então, nós tínhamos ali 11 discípulos. Então, irmãos, primeiro, Jesus se apresenta aos seus discípulos. No verso 36, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Porque Jesus se apresenta aos seus discípulos dizendo: paz seja convosco. Diz lá em João que eles estavam com medo e as portas estavam fechadas. A ideia lá no grego, eu não sei nada de grego, mas pelo menos sei consultar, é lacrada. Não tinha chave naquela época. Se tivesse, tinha uma chave aqui, outra aqui, e aquela famosa tramela, e aqui depois um pedaço de pau atrás, depois outro assim, e uma mesa assim. Mais ou menos isso. É um exagero mesmo, a forma com que a casa estava fechada. Mostra, irmãos, de outra coisa que Jesus deixa bem claro para os discípulos, que ele havia ressuscitado de fato, que ele não era um fantasma. Olha comigo, versos 39 e 40. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Aí Jesus aparece, paz seja convosco. Aí um misto de alegria e de espanto. Aí Jesus, calma lá, gente, eu não sou fantasma. Podem tocar na minha mão. Olhem aqui o buraco dos cravos. Aí, irmãos, Jesus faz algo extraordinário, que Jesus gostava de fazer sempre: comer. Olha comigo o verso número 41 a 43. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, eles estavam tão alegres que não acreditavam. Salmo 126. Então, admirados, Jesus lhes disse: tendes alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Então Jesus acalma os seus discípulos, mostra a mão, mostra os pés e come. Aí, irmãos, espanto isso. Mas o que muda de fato o coração desses homens é mais à frente, quando o Evangelho lhes é apresentado. Quando as Escrituras do Antigo Testamento, porque nós não tínhamos o Novo ainda, são expostas diante desses homens. Diz aí, irmãos, a seguir, ou seja, depois que Jesus acalmou os discípulos, diz o verso 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aí, irmãos, tem 3 partes aí. Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, a Bíblia judaica é dividida em 3 partes só, diferente que a gente fica dividindo. Livros poéticos, proféticos, profeta menor, profeta maior. Não é dividida assim, é dividida assim. Aí Jesus diz, olha, lei, profecia e escritos. Salmos aqui é escritos. Tá bom? Então se lhes abriu o entendimento. Como que abriu o entendimento dos discípulos? Através da palavra de Jesus, para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o que Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos, no 3º dia. Então, irmãos, qual que é a fonte absoluta de paz? Será que Jesus aparecer aqui agora no nosso meio, paz seja convosco? A gente vai ter uma experiência muito gostosa, mas não deve mudar muita coisa na sua vida. A gente é incrédulo. Mostrar a mão aqui, aquilo ali foi um truque que Geraldo Márcio fez. Não estou nem sabendo. Ele veio aqui comer um pedaço de pão. É quando nós cremos na palavra de Deus. Porque Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Naquela parábola do pobre e de Lázaro e o rico, Jesus disse, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos,
e anuncie e apareça para eles, eles não crerão. E aconteceu isso com os judeus. Então, irmãos, qual que é a fonte de paz e segurança? É a palavra de Deus, irmãos. Os discípulos já tinham várias experiências. Primeira experiência, o túmulo vazio. Os anjos. Agora a presença de Jesus. Mas o que trouxe paz absoluta para os homens? Quando Jesus expõe a sua palavra. Irmãos, você não pode ver Jesus. Você não pode tocar em Jesus. Mas através da palavra dele, você pode crer nele e ter a sua vida transformada. Então, irmãos, é através da fé que o que nós temos diante de nós é a palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas viram Jesus, mas não descansou nas promessas dele? O jovem rico, Judas e outras centenas, talvez milhares de pessoas. Quantas pessoas hoje, milhões de pessoas, não viram Jesus, não tocaram Jesus, mas creem na palavra dele e descansam na sua promessa ou nas suas promessas? Irmãos, a importância de nós estudarmos aquilo que a palavra diz a respeito do Deus da palavra. Então, irmãos, Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Caminhou com eles, talvez os 11 quilômetros. Eu não sei se aproximou no início, no meio, no fim. Eu imagino que no início, para ter exposto as Escrituras. 11 quilômetros não foi suficiente para abrir o entendimento dos discípulos. Mas a palavra de Jesus foi. Não estou dizendo Bíblia, não. Estou falando palavra de Deus. Isso aqui é Bíblia. O conteúdo aqui, quando crido, é palavra de Deus. É diferente. Jesus disse: paz seja convosco. Toque em mim. Vou comer um pedaço de peixe, um favo de mel. Mas quando Jesus expôs as Escrituras, a vida dos discípulos foram transformadas. Então, irmãos, nós temos que crer na promessa de Jesus. Porque a Bíblia é um livro que fala de Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Eu não estou dizendo que todo versículo e tal. A história narrada pela Bíblia, ela é um fio condutor que nos leva a Jesus. Pastor Elben usou uma frase que eu não esqueço jamais. Nós temos um filete de sangue de Gênesis a Apocalipse. É um cordão de DNA, assim. Gênesis, Apocalipse. Escrito Jesus. Tudo vai apontando para Jesus. Tudo vai apontando para Jesus. Criação, queda, redenção e consumação. Tudo aponta para o Senhor Jesus. Então, irmãos, a Bíblia fala da pessoa de Jesus. Nós já vimos isso aqui. Jesus disse isso. A Bíblia fala sobre a obra de Jesus. O que Jesus faria e fez. Mas a pergunta é: mas a Bíblia nos manda falar de Jesus? Se a Bíblia não manda falar de Jesus, acabou. Nós ficamos aqui, nesse grupinho aqui, nós não temos que fazer nada. Mas vamos seguir o texto, a lógica do texto. Porque o texto tem lógica. Aqui não é caixinha de promessa, você chega aqui, põe o dedo aqui, lê um versículo da Bíblia, não. A Bíblia faz sentido. Por isso que você tem que ler parágrafos, capítulos inteiros, contexto anterior, posterior, contexto amplo, contexto do livro, contexto dos 66 livros. Bíblia não é um livro que você lê de forma aleatória, não. Não é um horóscopo. Tem que ter sentido. A pergunta é: será que a Bíblia diz que nós temos que falar de Jesus? Porque que a Bíblia diz sobre Jesus, nós sabemos. Sobre a obra de Jesus, nós sabemos. A pergunta é: a Bíblia nos manda falar de Jesus? Então vamos continuar lendo o texto.
Continuemos lendo o texto. Nós paramos no verso, quem se lembra? 46. Depois de 46, em qual? Parabéns, Kelly. É isso mesmo. Depois de 46 ou 47. Olha aí. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Opa! A mesma Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Pregar arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Nós encontramos isso no Antigo Testamento, que Abraão seria o quê? Uma bênção para Israel, para as nações. Para as nações. O Salmo 22 diz que Jesus seria dado para as nações. Irmãos, nós temos sim, lá no livro de Deuteronômio, a proibição do eunuco frequentar o templo. Isso é verdade. Só que a Bíblia é um livro, a revelação é progressiva. Lá em Isaías, já nos diz que o eunuco se encontrará com Deus. Deus não teria dificuldade mais de se relacionar com o eunuco. Aí nós temos quem? O eunuco se convertendo. Nós temos outros povos se convertendo. Ora, irmão, vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, o que você entende por até que? O que significa até que aí? O que significa até que? Por exemplo, eu já creio que a Bíblia fala sobre a pessoa de Jesus. Eu já creio que a Bíblia fala sobre a obra de Jesus. Mas a Bíblia diz que eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Mas Jesus diz até que. Até que o quê? Não. Até que o Pentecostes acontecesse. O Pentecostes aconteceu já, gente. Esse até que não existe para nós mais não. O Pentecostes, isso não existe para nós mais não. Pode tirar o até que aqui. Para esses homens, o texto está dizendo até que sejais revestidos de poder. Mas o Espírito Santo já desceu sobre os crentes. O Pentecostes aconteceu. Então agora, irmãos, nós temos que ir. Nós temos que ir. Mas parece que nós estamos no até que. Geraldo, permaneça na cidade viçosa, na igreja do Vado do Sol, até que. Até que você vai ser revestido de poder, vai acontecer. O Pentecostes aconteceu, irmãos. Vamos. Por isso essa insistência minha. Comecei, era um estudo só, já estou no 4. Semana que vem não vai ter, porque é reunião de oração. Na outra semana, parte 5, 6. Não sei até onde eu vou, depois então 1 Coríntios 14. Porque o até que já não existe mais para nós, Ronaldinho. Acabou. O até que, acabou. Você não vai tirar da Bíblia, porque não pode, mas isso aqui não serve para nós. Olha o que eu fiz na minha Bíblia. Ó. Eu circulei o até que aqui, ó. Eu não ia passar uma caneta aqui, que eu não ia lembrar o que está escrito aqui, mas eu quase coloquei um colchete aqui, em vez de fazer um círculo. Porque o até que já não existe mais para nós. Então, irmãos, terminando aqui. A Bíblia é um livro que fala da pessoa de Jesus. É um livro que fala sobre a obra de Jesus. E é um livro que nos manda falar sobre Jesus. Mas sobre a obra ou sobre a pessoa? Os dois. Então, irmãos, a Bíblia é um livro que fala de Jesus, da sua obra, e nos manda falar dele. Esse é o conteúdo desse livro. Você já ouviu alguém pregar assim, olha, nós temos um versículo na Bíblia que nós podemos chamá-lo de mini-Bíblia. Qual versículo que é? Oi? João 3? Por que nós podemos chamar João 3,16 de mini-Bíblia? Porque lá fala a história da criação, da queda, da redenção e da consumação. É verdade, senhor Denis, João 3,16 é uma mini-Bíblia. É uma mini-Bíblia. João 3,16. Se você pegar uma seta e colocar nessa direção, e escrever assim, eu fiz outro dia aqui, Deus criou o homem para a vida. Pronto, você está falando da criação.
Mas de repente você coloca uma seta aqui no meio para baixo. O homem caiu. Faz outro traço aqui. Escreve assim, queda. Caminhando para a morte. Aí você faz de baixo para cima. 3 setas. E elas param no meio. É o homem tentando voltar para Deus. Através de boas obras, parou no meio. Através da religião, parou no meio. Através da conduta, parou no meio. Aí, de cima para baixo, desce outra seta em forma de cruz. No meio da cruz está escrito Jesus. Redenção. A este homem que estava caminhando para a morte, ele volta novamente. E ele agora continua caminhando para onde? Para a vida, consumação. Eu vou trazer o desenho, sem ser nessa quinta que vem, na outra aqui para vocês. Eu vou ensinar todos vocês, com um guardanapo e uma caneta, desenhar toda a história da Bíblia. Nós podemos pegar uma criancinha nossa de 5 anos aqui, e nós podemos pegar talvez seu Zico, que deve ser o mais velho aqui hoje, com 91 anos de idade. Os dois conseguem, com um papel e um guardanapo, resumir toda a história da Bíblia. Toda a história da Bíblia. Eu acho que eu até tenho aqui, mas não vou fazer isso agora com vocês, não, que já é 8h35, quase. Tá bom? Mas eu vou trazer para vocês. Vocês vão ver que com um guardanapo, uma caneta Bic, pode ser Pilot, pode ser boa, pode ser qualquer uma. Desde que tenha tinta, um lápis, você desenha toda a história da redenção. Você desenha esses 66 livros aqui. Eu vou ensinar você a colocar versículo em cada linha. A gente vai brincar aqui. Já viu aquela música, uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, com 5, 6 retas, é fácil fazer um castelo? Vocês vão ver. Com algumas retas é fácil desenhar a história da criação. Basta você ter em mente que a Bíblia é um livro que fala sobre quem? Jesus. Mas na maioria das vezes a gente quer mostrar a Bíblia falando sobre conduta, casamento, fala tudo sobre isso. Mas o artista principal, o ator principal, melhor dizendo, é Jesus Cristo. Por isso que ele diz que ele é o alicerce. A partir dele que nós construímos tudo. Conduta, igreja, casamento, trabalho. Por isso que o protestantismo trouxe tanta prosperidade quando ele chegou na América do Norte. Por quê? Porque levou Jesus da Bíblia. Enquanto na América Latina nos trouxeram um Jesus líder sindical, um Jesus socialista, bem-aventurados os pobres, aquele que passa dificuldade, até fome. Isso não é o Jesus da Bíblia, não. Jesus da Bíblia diz, comigo você pode passar até fome, mas não espiritual. Quando a gente crê no Jesus da Bíblia, muda a nossa história. Quando a gente começa a crer demais nesse Jesus que é apresentado por aí, que eu já brinquei aqui, que não é o Jesus, é Jesus. Entendeu? Tem hora que eu ouço o sermão, o pessoal fala assim, não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Esse Jesus, eu o nego. Eu nego esse Jesus que esse cara está falando. Ele não tem nada a ver com o Jesus que eu creio. Vamos orar, gente? Irmãos, pegue o nosso cenário para você ver como que o nosso cenário retrata Jesus, como Jesus de fato é. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Dos milhares o escolhido para mim. Foi na cruz, nós cantamos aqui. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que tu nos dê, Pai, a consciência de que a Bíblia é um livro que fala da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, e nos manda anunciar Jesus. Que nós sejamos uma igreja cristocêntrica, que nós não venhamos a perder Jesus de vista, que nós não sejamos apenas um grupo religioso que se reúne em data marcada, em hora marcada, para fazer elucubrações a respeito da Bíblia, mas que nós levemos a sério a Bíblia como sendo palavra
do Senhor, única regra de fé e prática. Que nós tenhamos, ó Pai, compromisso com a Tua palavra, ó Deus. Que nós não venhamos a tirar texto do contexto, virando pretexto para atrair pessoas, para encher bancos, mas que não tem nenhum compromisso com Jesus da Bíblia. Que nós tenhamos um compromisso radical com o Senhor. E que como igreja, nós possamos firmar todos os dias, até a consumação do século, o nosso compromisso. É a nossa oração. Em nome dele. Amém. Deus abençoe, irmãos.